Fala aí, galera, tudo bom? Qual o melhor exercício para ganhar força? Qual o melhor exercício para ganhar potência? Qual o melhor exercício para ganhar resistência? Vou estar falando sobre isso hoje no vídeo, tá? E vou dar exemplos aí focados no jiu-jitsu, que é bem importante para nossa realidade aí, você que é do mundo do jiu-jitsu, beleza? Antes disso, galera, curte o canal, acione o sininho, né? Se inscreve aí, compartilha se fizer sentido para você. É muito importante a gente multiplicar boas ideias. Então, se você achou isso aqui uma boa ideia, se você achou que isso é válido, que vai ajudar você ou alguém do mundo do jiu-jitsu, né? Compartilha aí que a gente vai multiplicando boas ideias. Vamos pro vídeo? Então, galera, qual o melhor exercício para ganhar força? Qual o melhor exercício para ganhar resistência? Você já deve ter se perguntado isso, ou ouviu alguém perguntando, ou participou de alguma forma, né, dessa ideia. É muito complicado isso é um erro muito comum mesmo, infelizmente ainda propagado por pessoas formadas, né, em educação física, mas vamos conversar um pouco sobre isso. Galera, presta bem atenção no que eu vou falar, tá? E vou dar até um exemplo aqui para a aula de jiu-jitsu, tá? Então se liga no vídeo aí que eu vou dar um exemplo para sua aula de jiu-jitsu, tá? Mas primeiro você tem que entender algumas coisas. O exercício em si, ele não é nada. Ele é só um exercício, ele é um mecanismo, tá? Cuidado aí que esse não é nada para não se assustar. Ele é um mecanismo, ele é uma estratégia, ele é uma ferramenta. O que ele vai mudar no organismo depende da forma como você vai fazer esse exercício, da estratégia que você vai usar em relação ao estímulo, tá? Então vamos lá. Você pega um supino da vida, tá? Supino, o cara tá lá deitado fazendo supino. Supino é pra quê? Por que uma pessoa que quer perder peso faz supino? E por que uma pessoa que quer ganhar massa muscular faz supino? E por que uma pessoa que quer ganhar saúde faz supino? Então, entendeu? Não é o exercício que define o que vai acontecer no organismo. O que vai definir é você, enquanto professor, tem que ter sabedoria, capacidade, né, intelectual para essa aplicação, para entender qual o melhor estímulo naquele exercício. Então, o que vai fazer a diferença? O que vai fazer a diferença é o volume, que é a quantidade de repetição que eu vou fazer, tá? A densidade, que é o descanso, o intervalo entre um exercício e outro, e a intensidade, que é a carga que eu vou colocar, né? Que é a forma como você vai fazer. Você vai fazer com muito peso, com pouco peso, você vai fazer lento, você vai fazer rápido. Isso vai dar a característica para o exercício. Então isso é muito importante, né? Se você vai fazer com maior amplitude, com menor amplitude, isso vai dar, somando essas coisas que eu te falei, basicamente aí, volume, intensidade, densidade. Lúcio, eu não sei o que é isso, não sabe? Tem um vídeo aqui no canal falando sobre isso, tá? Então se liga porque isso é muito importante. Se você não souber isso, dificilmente você vai conseguir configurar uma aula com consciência. Tu vai estar fazendo por fazer, beleza? Pensando no jiu-jitsu, galera. A tua aula foi para quê hoje? O que você quis na sua aula? Ah, Lúcio, não sei, sei lá, queria cansar. Só que cansar tá muito equivocado. Por quê? Porque primeira coisa, quando você vai montar uma aula, você tem que saber o que você quer, tá? No final daquele período, mudar no organismo do teu aluno. O que você quer? E tem que ser bem específico. Ah, eu quero aumentar a força dele. Então, todos os exercícios que você usar podem ser até o mesmo que você vai usar a vida toda, mas só dando um exemplo. Mas todos os exercícios que você for usar tem que estar respeitando os protocolos de treino de força, que quer dizer o quê? Pouca repetição, se for força com característica força máxima, que a gente chama, né? Força pura, pouca repetição, muita carga. Se for potência, né?
o máximo de força no menor tempo possível. Então, assim, se for resistência, prolongar aquele movimento por o maior tempo possível. Então, isso você vai ter você vai ter o estímulo que você vai escolher na sua aula, tá? Para alcançar o seu objetivo final. Esse é o tipo de estímulo, beleza. Quais exercícios eu vou usar? Aí você escolhe o exercício. Eu vou usar DEU, eu vou usar Americana na Guarda, eu vou usar Armlock. Não sei o que você vai usar na sua aula de jiu-jitsu, tá? Porém, o que você for usar na sua aula de jiu-jitsu tem que estar respondendo a pergunta inicial que você fez, que é o quê? Como que ele vai ganhar força no final? Tá? Eu quero que ele tenha força. O que eu vou fazer para ele ganhar força? Então, tudo que acontecer tem que responder isso. Tem que chegar lá no final e concretizar esse objetivo, senão está errado. Meu objetivo é ganhar força. E tudo que você fez foi exatamente coisas que não dão força. Meu objetivo é ganhar força. E tudo que você fez foi exatamente coisas que não dão força. Aí, esses mesmos exercícios, eu vou botar lá, Americana na Guarda e Armlock, tá? Esses mesmos exercícios que você usou dentro da sua aula de jiu-jitsu inicialmente para ganho de força, você conseguiu jogar carga em cima, aumentar a intensidade, tá? Você fez num período com muita carga, com uma característica mais de força pura. Depois você botou um pouquinho menos de carga para ele fazer mais potência, muita velocidade em pouco tempo. Depois você usou esses mesmos exercícios e botou com muita repetição. Botou ele fazer 50, 100 repetições direto. Tá dando a característica mais de resistência de força. Tá vendo como o mesmo exercício mudou o estímulo? Então não é o exercício. Então cuidado quando você vê um programa de aula de uma pessoa, pegar assim e falar, isso é ótimo para dar gás. Tá, e aí, o que é gás? Quando a gente fala gás no jiu-jitsu, a gente fala condicionamento, que é condicionamento final, é o cara conseguir lutar bem. Para ele conseguir lutar bem, a gente está falando de várias capacidades físicas envolvidas, várias estruturas envolvidas. Então, gás não é uma aula, gás não é um tipo de estresse, gás é o conjunto de todo o treinamento, resulta naquela performance do aluno. Então, cuidado com isso, tá? Cuidado muito com isso, cuidado. Se você errasse só para você enquanto professor, a vida é tua, né? O problema vai ser teu na tua vida aí, com as suas lesões, com os seus estragos. Mas enquanto professor, você vai estragar a vida dos outros, então cuidado com isso, né? Você vai lesionar o seu aluno, você vai enganar o seu aluno, porque não deixa de ser um engano, né? Porque você está prometendo uma coisa e teu treino está fazendo outra coisa. Então é um engano do seu aluno. E o pior disso, né, é você não se preocupar com isso, é você estar fazendo isso e não se preocupar com isso, e acho que isso é a pior coisa que tem. Mas isso aí é um outro bate-papo. Mas é uma coisa que eu estou sendo até meio chocante aqui, mas é uma coisa que você tem que estar se perguntando o tempo todo. O tempo todo, enquanto professor, tem que falar assim, cara, qual o melhor treinamento para eu chegar nessa valência física aqui, nessa capacidade? Qual a melhor estratégia? O que eu posso fazer agora? E o tempo todo você tem que perguntar. O que acontece hoje é que o professor de jiu-jitsu, cara, se preocupa muito com técnica. Ele quer saber muita técnica, esquece de aprender estrutura de aula. Beleza? Mas isso é um outro vídeo que eu vou estar fazendo aí para a gente poder debater sobre isso. Então, espero ter respondido aí. Para você poder refletir aí sobre isso e começar a buscar mais conhecimento sobre estímulos, tá? Como que eu pego o mesmo exercício e consigo dar vários estímulos nesse exercício e com isso conseguir vários objetivos aí para sua aula. Espero ter ajudado. Não esqueça de curtir e de compartilhar o canal.